Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui novamente no Nacional Clube, aqui no Pacaembu, nesse dia de final de outono. Isso me lembra, de repente muda as coisas aqui, eu lembro como nós estamos na véspera de uma mudança importante, final de outono me lembra os versos Le son glolong d'automne, blesse mon cœur dans l'anguère monotone. Código para a invasão do dia D na Normandia. São versos de Verlaine, né? Acho que é Paul Verlaine. Acho que é Paul Verlaine. Que foram o código para os maquis saberem que ia acontecer a invasão. Que sirva isso como código para mudar as coisas nesse país. Opa! Um exemplo aqui de imprensa marrom, os caras denigrindo a imagem de um homem absolutamente honesto, quando a imprensa, uma das revistas mais importantes do país, que vai deixar de ser a partir desse momento, já estava deixando de ser aos poucos, agora vai ladeira abaixo, agredindo a imagem de um homem honesto. Não compre mais essa revista, não vale a pena. Então, isso dá abertura para o Pedrinho falar de uma revista que vale a pena. Essa é uma revista chamada The Rake Magazine, é uma revista editada em Singapura, mas só trata de assuntos de Londres, tanto que ela tem um escritório em Londres também, né? Não sei por que razão a sede da revista é em Singapura. E o subtítulo é The Modern Voice of Classic Elegance, né? A voz moderna da elegância clássica. Isso. Agora, nos últimos anos tem sido um desastre. Havia uma revista espanhola com título em inglês, chamada Gentleman. Uma revista maravilhosa. Você até mostrou aqui no programa. Não, eu mostrei a italiana, com o mesmo título. Sim, é a mesma revista, só que... Não é a mesma revista. Não, são outra. Duas editoras diferentes, só que usavam a mesma palavra que é de domínio público, o Gentleman, né? Então, uma é uma revista espanhola, outra é revista italiana. A revista italiana pertence ao grupo do Milano Finance, um jornal importante sobre negócios lá na Itália. O último número que eu comprei foi o ano passado, por volta assim, de setembro, outubro. Esse ano ainda não apareceram aqui nas bancas. Não sei se por causa da crise caiu muito a venda de revista, ou se os donos das bancas também tratam o público com caso que tudo. Na verdade, não só a venda de livros, a revista caiu, nós estamos vivendo um momento aqui que só não vê quem não quer. Passa aí no supermercado e vê. Tem ninguém. Tem pouquíssima gente comprando. As pessoas estão se resguardando e acho que tem que acontecer alguma coisa, né, Pedro? É um ponto de impasse que nós estamos vivendo, né? Porque o grande mal do país é a ineficiência do Poder Judiciário. Sem dúvida. O sujeito entra para o Poder Judiciário, molecote ainda com 20 e poucos anos, já se acha um deus no dia seguinte. Sim, eu fico pensando assim, qual é a credibilidade que tem um juiz de 25, 26 anos? Não tem experiência de vida. Não tem vida. Como é que ele pode julgar alguma coisa? Exatamente. No auge das suas vaidades, dos seus apetites, tudo, não tem. E por isso que os colegas meus, juristas, constitucionalistas, estão propondo que os juízes não sejam mais uma carreira, sejam um período, maiores de 50 anos, há pelo menos 10 anos inscrito como advogado, e que já tenham tido X casos como patrono de partes, e para um prazo de 5 anos não renovável. Então ele vai estar juiz, não vai ser juiz. Exatamente. Eu quero lembrar uma coisa, lembrando meu pai. Meu pai, na minha adolescência, quando eu comecei a trabalhar aos 16, 17 anos, que naquela época era assim. Hoje em dia, as pessoas com 30 anos não começaram a trabalhar porque estão esperando uma situação mais favorável. Mas naquele tempo a gente começava cedo. E meu pai dizia o seguinte: meu filho, você para aprender a mandar, tem que ser mandado. Então, essa gente aí, as vossas excrescências que estão no Superior Tribunal, que estão nos tribunais de justiça, etc.
eles aparentemente nunca foram mandados. Então surgem essas pérolas maravilhosas, como por exemplo agora o Gilmar Mendes. Quem é ele para dizer que o Sérgio Moro deveria ser julgado e tinha que desfazer tudo que ele fez, tirar o Lula da cadeia, etc., tal, por causa que ele conversou com o Deltan Dallagnol. Uma conversa que está para todos verem aí, que dá para ver que não tem nada demais. Agora, o próprio Gilmar Mendes pode falar com o Barata, lá no Rio de Janeiro. Padrinho de uma filha do Barata, de casamento. Exatamente. Conversa com ele, pode falar com o Toffoli estava outro dia aí com um advogado do PT. Ele é advogado do PT. Como é que um juiz pode ter sido advogado do PT e está lá como juiz do Supremo Tribunal Federal? Então, isso é uma canalice, assim, absurda. Não, o fim, nós sabemos como é que é. Maquiavel é conhecido pelo livro que ele escreveu, O Príncipe. Mas a obra mais importante dele chama-se Discurso sobre as Primeiras Décadas de Tito Livre, onde ele estuda as repúblicas. No Príncipe ele estuda as monarquias, os principados, os reinos. Mas nos discursos ele estuda as repúblicas que na época dele, as três mais importantes tinham sido as repúblicas gregas, depois a República Romana e a República de Veneza. E ele diz textualmente que toda república corrupta termina em principado, ou seja, num governo forte, para traduzir em linguagem moderna. Então isso daqui vai chegar numa hora com um governo forte. Mais interessante que fosse respeitando essa Constituição Federal moribunda que nós temos, mas que prevê no artigo 142 a intervenção cívico-constitucional para restabelecer a harmonia entre os poderes que está completamente destroçada. E logo na sequência, eu diria, Pedrinho, logo na sequência, depois disso, revisar essa Constituição, que essa Constituição é uma porcaria. Claro. Tem um grande jurista aqui no Brasil que diz que todo avanço institucional é por outorga e não por demanda. Sim. Então, o Código Civil Napoleônico, que até hoje ilumina todo o mundo ocidental, Napoleão que falou, vai ser assim. Então, tirou a França da Idade Média, da idade, enfim, do antigo regime, para uma França moderna. Depois os franceses escangalharam bem. Verdade. Eles são ótimos nisso. Não estão conseguindo escangalhar Paris, que é o maior roteiro turístico do mundo. Não, e eu vou te dizer uma coisa. Isso é uma frase do meu filho, até que eu vou repetir aqui. Eles são espertos em se render. Eles são craques. Se é para se render, chama um francês, me rendo. E aí o máximo que pode acontecer é um je suis désolé. Não, e, se eu não me engano, o Júlio César, que escreveu um livro sobre a guerra contra a Gália, na época, né, que era o nome antigo da França, dizia que no começo de uma batalha, os galos, né, os franceses, são mais que homens. E no fim da batalha, menos que mulheres. Então é isso. Quer dizer, os galos se tornam galinhas. Galinhas, exatamente. É isso. E daquelas que não servem nem para fazer macumba. Enfim, mas tudo isso Não, Pedrinho, vamos voltar a esse escangalho que está acontecendo aqui, que é esse sujeitinho do Intercept. Eu não vou nem dar o nome dessa porcaria, porque esse cara é abaixo de crítica, né? Então, esse indivíduo publica umas coisas que não tem aliás, não tem prova nenhuma, porque escrever um troço, montar um troço na internet é a coisa mais fácil do mundo. Você montar uma conversa na internet e dizer que o cara falou, para mim, nada. Tem que ter prova, tem que ter alguma coisa gravada com a voz do cara lá, eu quero ouvir. Outra coisa, esse Intercept, eu me pergunto o seguinte: o que a Dilma e aquela imbecil daquela Barbie de bordel foram fazer na Rússia uma semana antes desse canalha soltar essas conversas aí? O que elas foram fazer lá? O que elas estavam fazendo? Foram
na obscuridade, elas não declararam que estavam indo. Alguém levantou que elas foram, tem foto delas lá com o pessoal. Estavam fazendo o que na Rússia? O que esse nosso país tem a ver com a Rússia? Para complementar, esse canalha, esse mesmo canalha do Intercept, que defende o Maduro, e numa entrevista na Jovem Pan, dizia, não, ele realmente é muito duro, etc. tal, tirando de campo, mas ele não proibiu a entrada de ajuda humanitária na Venezuela, proibiu sim a ajuda humanitária vinda dos Estados Unidos e do Brasil, que são países que consideram o governo dele um governo que não é reconhecido pelo próprio povo, porque ele se impôs. Mas ele aceitou da Rússia. Então eu fico pensando o seguinte, ele fala que os Estados Unidos têm interesse em entrar lá por causa do petróleo. E a Rússia por quê? Porque é boazinha? Pelos lindos olhos dele, Maduro. Que também a China também entra lá porque é boazinha? É isso? Sabe o que é? Nós, desculpe a franqueza para os amáveis ouvintes, nós perdemos tempo demais com esses caras no lixo. Então, isso daí é aquilo que um personagem da televisão, no tempo que o Jô Soares tinha graça, que era um delegado de polícia, e chamava para o assessor dele lá, o tira de polícia, assim, Venturinha, aos costumes. Aos costumes, exatamente. Então, esses vagabundos todos, aí não tem diálogo. Eu acho que não era o Jô Soares. Não? Eu acho que era o Chico Anísio. Mas não tem importância, o que importa é o aos costumes. O aos costumes. Exato. Esses caras todos aos costumes. Então o que acontece? A população vive de factoides, né? Todo dia, para desviar a atenção de uma coisa importante, eles criam factoides. Um dos últimos foi dizer que ia fazer a moeda única da Argentina com o Brasil. Esse factoide a gente deve ao nosso querido, amado presidente, que não precisava falar isso, pelo amor de Deus. Não é só isso. Não, o presidente está lá que nem marido traído. Né? Fala, vai que é tua, Tafarel. Ele vai e pula do lado errado. A bola vai pra cá, ele entra Aí pra tem lá. que ver quem é que está dizendo essas coisas para ele. Será que seria as Olavetes? Eu acho que são as Periguetes. As Periguetes, sei lá. Periguetes. Como é que alguém não chega para ele e dá um cutucão e diz, presidente? Menos. Isso não. O Macri, que é outro, que é o menos mal que está na Argentina, porque mas também... Nós sempre votamos no menos pior. No menos pior. A primeira vez que nós votamos no melhorzinho foi no Bolsonaro, né? Que pelo menos é um homem íntegro, de princípios e... Pois é, enfim, ontem o Macri tomou um pau lá nas eleições e você vê as pessoas que foram eleitas nas províncias lá da Argentina. Você vê os caras, você não acredita o currículo dos caras. É um absurdo. É um absurdo. Todos colocam o prefixo ex, né? Ex alguma porcaria. Estelionatário. Então você vai, beleza. Bom, aí ele vai lá. Essa história da moeda, eu tenho a impressão que alguém soprou para ele o seguinte, dá uma força para o Macri. Porque tem um monte de gente ao redor do mundo se apoiando no Bolsonaro. As pessoas normais que andam aí pela rua não sabem disso. Mas um monte de gente importante no mundo está se apoiando no Bolsonaro. Tem gente que quer que o Bolsonaro vá visitar o país porque tem eleição próxima e ele dá um gás. Né? Porque o Bolsonaro, vocês queiram ou não queiram, é a cereja do bolo no momento. E não, é o único sujeito que recebeu milhões de apoios nas ruas. Foi a primeira vez que eu vi uma manifestação a favor. A favor, exatamente. A minha vida toda só vi manifestação contra. Isso é bom que as pessoas que caem a ficha. Ou seja, sempre que juntam um bando de gente na rua é para reclamar de alguma porcaria. Quando juntam um bando de gente na rua para apoiar alguém, algo está acontecendo. Né? É bom ficar esperto. Como a CUT tentou chamar uma greve geral, foi um fiasco absoluto. Só quem consegue parar o país são os trabalhadores, mais especificamente os caminhoneiros. Que quando houve aquela paralisação, o
Temer mandou lá o exército desocupar as estradas, eles, quando chegavam os soldados, Cantavam. aplaudiam e cantavam o hino nacional. E os soldados achavam isso maravilhoso e não faziam nada. Não faziam nada, porque... E é para não fazer mesmo. Fazer nada. Porque O exército não pode estar contra o seu povo. claro, o exército é povo. É o povo. Exatamente. Exatamente. Então, Exatamente. nós vamos... Isso aqui tudo que... Aquela célebre história da tragédia anunciada. Exatamente. No Brasil é um pouco diferente, aqui vai ser a comédia anunciada. É a comédia anunciada, exatamente. Por quê? Porque são os palhaços, bocós. Tem um que é um bolo fofo, que é o típico reizinho de opereta. O bolo fofo ontem soltou mais uma pedra. Disse que era uma covardia nunca vista tirar o Levi do BNDES. Ora, meu Deus, esse cara entrou lá, tá segurando, fechando, botando a caixa preta, lá botando mais chave, mais cadeado, etc. Para salvar a anta do Planalto e salvar o Muar de São Bernardo. Então tem que abrir aquela merda e mostrar exatamente para onde é que foi o nosso dinheiro. O nosso dinheiro de contribuinte. Que não vai voltar. Não vai voltar. Não vai voltar. Não vai voltar, mas o Brasil é o único país que pode falar, eu não vendo mais comida para você. Exatamente. Então vocês vão comer rato, barata, o que for. Olha, só que se acontecer algum desastre, que eu não acredito, diga-se de passagem, e essa gente voltar a ter o poder instituinte, o poder instituinte sempre vem do povo, mas se esses caras vierem usurparem o poder, o que vai acontecer é que eles vão continuar dando nossas coisas para esses países socialistas de merda que não vão se pagar nunca. Eu não compartilho da sua ideia. Acho que não pode nem aventar a hipótese desse pessoal voltar. Não pode. Porque é um câncer. Então, depois que você curou do câncer, você fala assim, vem cá. Vamos pegar um câncer de novo. Não, mas sabe, quando você vê uma capa de revista como essa, você vê cara querendo... Vendeu para um cara lá no Rio de Janeiro que deve estar solto de alguém. Vamos deixar para o próximo programa, mas tem uma novidade. Opa, deixamos para o A próximo novidade é a Odebrecht pediu concordado. Concordado, chama recuperação judicial. Um nome novo para a mesma merda. Para concordar. Exatamente. Tá certo. Um beijo para todos. Um abraço. Curtam, compartilhem, participem, venham aqui no clube ficar com a gente na gravação, participar. Se você tiver alguma coisa para falar, aqui é o canal. Aqui é o canal. Porque tá bom? Aqui os ouvintes são poucos, mas são de elite. São de elite, exatamente. Um beijo a todos.